Muito bem, o PT está com medo das manifestações de domingo. Gleisi Hoffmann, olha ela aí, na primeira pauta do nosso programa de sexta-feira, disse para a Folha de São Paulo que a marcha não pode ser subestimada. Aspas, eles não têm a mesma força da época do impeachment da Dilma, mas tem base e máquina. Fecho aspas. Segundo o Estadão, ninguém sabe ao certo quantas pessoas vão participar da manifestação do dia 26. Diz o jornal que, aspas, a inteligência do governo Bolsonaro chegou à conclusão de que não há ainda como prever o tamanho do movimento. Fecho aspas. Aliás, se os ouvintes quiserem dar o seu palpite nas mensagens que mandarem aqui para o nosso programa, a gente lança o bolão. Vocês dizem quantas pessoas vocês acham que vão estar aqui na Avenida Paulista. Augusto Nunes, alguma aposta? Olha, eu não tenho previsão, mas justamente porque se trata de uma mobilização espontânea. Se fosse, né, como insistem em afirmar alguns jornalistas, é uma manifestação convocada pelo presidente Jair Bolsonaro, que não convocou manifestação nenhuma, a inteligência do governo, os serviços de informação já saberiam, poderiam prever. O governo, claro que o governo vê com simpatia uma manifestação que apoia as bandeiras os projetos que ele tenta aprovar no Congresso, mas os organizadores da manifestação, aliás, não são organizadores, os que começaram essa mobilização, eles têm todo o direito de apoiar o que quiserem, da mesma forma que os organizadores da manifestação anterior, que, repito, nasceu com uma falsa bandeira falaciosa contra o corte, o protesto contra o corte de 30% do orçamento do Ministério da Educação. Não era o contingenciamento de 30% de uma parte. Contingenciamento é suspensão da liberação de recursos por tempo indeterminado. Se até o fim do ano não fosse suspensa, não fosse liberada a verba, aí sim seria corte. Mas eles já convocaram essa manifestação e houve gente nessa manifestação que pediu impeachment do Bolsonaro, outros queriam a volta do imposto sindical, outros queriam Lula livre, etc, etc. Dessa vez, o povo brasileiro disposto, que realmente se interessa por ver o Brasil retomando seu desenvolvimento, político e econômico, pode dar uma lição aos propagadores de falácias. Segundo os mesmos jornalistas, estão em perigo as instituições, porque a manifestação seria pelo fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal. O presidente Bolsonaro reiterou ontem, que quem gritar essas palavras de ordem ou inscrever essas sandices numa faixa está na manifestação errada. E repetiu que ele não estará presente, nem os seus ministros, etc, etc. Portanto, o povo brasileiro pode mostrar nas ruas que está a favor de reformas que o Brasil necessita ver aprovadas urgentemente. Urgentemente. Ninguém pode ser contra a reforma da Previdência. Ninguém pode ser a favor do adiamento das medidas propostas pela lei anticrime do Sérgio Moro. E a terceira grande bandeira, só a ameaça da mobilização, né? O estabelecimento, a fixação da data e das bandeiras, só isso já bastou para que fosse aprovada pelo Congresso, que é a reforma administrativa. Eles fizeram aquela esperteza lá com o COAF, né? O Centrão fez aquela esperteza junto com os bandidos de outros partidos e com o PT. E, no entanto, não serão recriados ministérios, e a reformulação do governo pretendida pelo Bolsonaro chegou perto do que ele idealizava. Então, não sei quantos vão se manifestar. Eu gostaria que fossem muitos, porque o Congresso só vai aprovar
essa reforma a tempo, só não vai deturpar ou deformar o que propôs o Paulo Guedes se ele sentir que o povo exige que o Brasil ande para frente e não como nos tempos do PT. Diga lá, José Maria Trindade. Olha, Augusto e Felipe, eu sou da tese de que as ruas são do povo, assim como o céu é do avião, hoje também dos drones, né? Há quem diga de que o presidente Jair Bolsonaro perde de qualquer forma com essa manifestação prevista para domingo, mas eu acho que ele ganha de qualquer forma. Não há muita importância assim, se houver um número muito expressivo ou não expressivo. O importante é que a manifestação de apoio, um caso raro, único, deve acontecer no domingo e pronto, isso é importante. E não se trata apenas de uma defesa pessoal do presidente Jair Bolsonaro. Nessa política, nesta nova conjuntura política, não há mais esta idolatria e nem defesa pessoal e intransigente de um presidente da República, mas de um modo de governar, de uma tendência de governo daqui para frente. Então, desta forma, acho que as manifestações são muito bem-vindas e vão acontecer aí na Avenida Paulista, na Esplanada dos Ministérios aqui em Brasília e em várias partes do país. Os integrantes do Partido dos Trabalhadores, eles não devem ter medo de manifestação. Manifestação é uma representação, é uma voz do povo que agora, mais do que nunca, está presente em todas as atividades, não só na atividade política. O mundo mudou. Veja bem que nós vimos aí a chamada bancada das mídias sociais ganhando na Câmara dos Deputados nesta votação da medida provisória e da reforma administrativa. O povo estava no plenário da Câmara através das mídias sociais e esta é a grande novidade. Quer dizer, esta bancada das mídias sociais, que não existe formalmente, ganhou da bancada chamada Centrão, que não existe também formalmente. Esta é a realidade e é assim que deve ser. Então, eu acho que as manifestações serão um alerta para políticos e para governadores, né? De governantes, né? De governadores, prefeitos e presidentes da República. O povo está na rua, que é o lugar de falar e de ser ouvido. Eu queria acrescentar aí, amparado aí na lembrança do Zé, que se trata da primeira manifestação, eu acho que em qualquer país, do mundo, primeira manifestação a favor de uma reforma audaciosa no sistema previdenciário. Então, sejam quais forem as dimensões, não estou dizendo isso não para arrumar desculpa e dizer não, foi pouca gente, não, sejam quais forem as dimensões, é uma manifestação histórica e tomara que sejam muitos os participantes, porque o brasileiro está se manifestando, enfim, a favor de ideias. Isso ocorreu raríssimas vezes. Houve a campanha do Petróleo é Nosso, houve a das diretas já, mas normalmente, e essa agora pode ser a terceira, porque normalmente, né, pela tradição política, o brasileiro se movimenta em torno de nomes. E agora, fora Collor, fora isso, fora Dilma e tal. Agora, que são acontecimentos políticos importantes, mas este é mais ainda, tem mais relevância, porque isso muda os rumos políticos do país. E se todo mundo tem o direito de se manifestar, e é preciso acabar com essa bobagem, que eu tava vendo que isso aí pode ser um autogolpe do Bolsonaro. Veja bem, isso saiu no meu país. Como autogolpe, quer dizer, ele acabou de ganhar a eleição. Aí agora ele faz o quê? Ele dá um golpe e transforma isso aqui na Venezuela. Com o apoio de quem? Ele vai mandar prender o vice, os militares, legalistas todos que estão no palácio. Ele próprio vai trair o discurso que ele vive fazendo agora, ele está entregando tudo para o Congresso decidir e tal. Que autogolpe! Esse pessoal ainda está no século passado, está vendo fantasmas deliberadamente e está tentando de todas as formas impedir que muita gente vá às ruas. Eu li hoje em outro jornal assim que título da notinha era perde e perde. O Bolsonaro, se for muita gente, o Congresso vai responder duramente ao governo para mostrar quem manda. Se for pouca gente, o Congresso vai montar,
no governo. Essa foi a expressão. Aí eu pergunto, e se não houver manifestação? O que vai fazer o Centrão ou o Congresso? Também vai montar no governo? Aí ele vai ficar contente porque o povo decidiu que não pode magoar o presidente da Câmara, o presidente do Senado. Isso é tudo bobagem. O povo tem todo o direito de se manifestar do modo que quiser. Agora, sobre os radicais, eu não vejo problema, não. Eu acompanhei aqui todas as manifestações em Brasília, do pedido de impeachment, e eles sempre estiveram lá. Os defensores da intervenção militar, né? Todos com aquelas fardas camufladas e tal, acamparam em frente ao Congresso Nacional, são minoria, sempre participaram e pronto. E também os defensores de fechamento do Supremo e tal, são minoria e estão integrados à manifestação. Eles não dominam e não foram eles quem convocaram essa reunião, né, essa manifestação de domingo. Não vejo problemas. Muito bem, e a gente também está aqui com a imagem para quem está assistindo pelo YouTube, jp.com.br/pingo, de uma enquete que eu fiz hoje no Twitter, lá na minha conta @blog do Pim, Augusto Nunes. Olha só, você acredita que a marcha de domingo, cujo tamanho ainda é imprevisível, renderá? Aí eu coloquei como opções: mais votos à reforma, menos votos à reforma ou nenhuma mudança de votos. Essa enquete teve quase 17 mil votos. 80% das pessoas responderam mais votos à reforma. Só 3% acha que a manifestação vai render menos votos à reforma da Previdência. E 17% acreditam que vai ser indiferente, nenhuma mudança de votos. Então a maioria está otimista de que a manifestação vai trazer um resultado positivo. E eu também fiz outra enquete, a produção pode mudar aí a imagem, que foi a seguinte: qual tom você defende que prevaleça na marcha de domingo? As opções que eu coloquei foram: fora Centrão, Centrão bloco de ladrão, reforma da Previdência já e força Bolsonaro. Eu vou ler aqui em ordem. 70% das pessoas, foram quase 43 mil votos, 70% das pessoas, ou seja, a imensa maioria, falou que o tom que defende que prevaleça nessa manifestação é reforma da Previdência já. 13% Força Bolsonaro, 12% Centrão bloco de ladrão e apenas 5% fora Centrão. Então vocês vejam que o pessoal, pelo menos das minhas redes sociais aí, está defendendo a reforma da Previdência como o discurso que prevaleça na manifestação de domingo. Mas é claro, Augusto Nunes, que vai haver todo tipo de grito ali na manifestação, mas pelo visto a maioria, depois de todos esses dias, inclusive, que podem até ter sido positivos, né? Toda essa discussão a respeito de afinal qual é a pauta, afinal tem alguém mesmo que defendeu o fechamento do Congresso, que defendeu o fechamento do STF, não foram infiltrados, ou então quem defendeu foi força de expressão e tal. Teve uma grande discussão a respeito disso e isso fez com que as pessoas quisessem deixar claro que o principal é a defesa da reforma da Previdência e a defesa do pacote anticrime do juiz Sérgio Moro. Aliás, é bom lembrar o que a gente comentou no programa de ontem, que o próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, declarou o seguinte, aspas: quem defende o fechamento do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional está na manifestação errada. Essa pauta está mais para Maduro. Fecho aspas. Ou seja, o Bolsonaro não está avalizando, legitimando, obviamente, qualquer espécie de pedido que vá contra a ordem democrática, nesse sentido que o Augusto Nunes falou, de autogolpe. Isso, aliás, se ele fizesse isso, que vai contra o discurso que ele deu na posse, que vai contra todo o discurso da corrida eleitoral, ele seria um mentiroso do nível psicopático do Hugo Chávez. Exato. Porque o Hugo Chávez, qualquer hora a gente lembra aqui no programa, tem um vídeo antigo dele, que ele, antes de ser eleito, ele prometeu um monte de coisa que hoje a gente mostra como as mentiras de Hugo Chávez. Ele disse que entregaria o poder até em 2 anos, se eu não me engano, se houvesse qualquer abuso, qualquer coisa, que ele não pretendia se reeleger, que ele não nacionalizaria empresas, e ele fez tudo ao contrário. Ele estatizou, ele permaneceu no poder durante 14 anos e ele cometeu sucessivos abusos que foram seguidos depois pelo seu sucessor, Nicolás Maduro. Augusto. Exatamente. E, no entanto, muitos jornalistas insistem nessa mentira, ou nessas mentiras. Foi convocada pelo Bolsonaro a manifestação,
é contra o Congresso e há um risco de autogolpe. Não tem nada a ver. Agora, contra o Centrão, lógico, qualquer pessoa honesta é contra o Centrão, é fora Centrão mesmo. Essa entidade que eu estava comentando para cima deles de hoje, ela não mostra a face, porque senão ela tem que ser fotografada de frente e de perfil. Fala, Zé Maria. Essa história que tentam colar no presidente Jair Bolsonaro é aquela velha caricatura que acabou sendo pegando mais no exterior do que no Brasil, né? De que ele é racista, homofóbico e ditador. E principalmente aqui no Brasil a história de viés ditador, com viés de ditador, essas histórias de autoritário. E ao mesmo tempo criticam o presidente Jair Bolsonaro de recuar, de analisar demais, quer dizer, ou se é ditador ou se analisa demais e recua, né? Na verdade, ele tem demonstrado um perfil exatamente o contrário de um ditador. Ele dividiu o governo, né, com vários setores, não dividiu com a política antiga, aquela coisa velha, antiga, mas dividiu com militares, dividiu com assessores competentes como o Sérgio Moro, uma pessoa que nomeia como ministro Sérgio Moro não é ditador, porque é um ministro que ele teria dificuldades para demitir, né? Paulo Guedes tem autonomia total na economia, tem autonomia total na economia, e outros ministros. Então não existe esse viés ditatorial, não vejo assim no presidente Jair Bolsonaro. O governo tem problemas? Tem, mas não há esse viés autoritário. E volto a dizer que essas bandeiras aí de intervenção na Câmara, intervenção no país, intervenção militar, e tem até argumento constitucional que eu não concordo, fechamento do Congresso Nacional, pessoal de minoria e que vem sempre participando de manifestação, está lá sempre com aquelas placas lá, e pronto, não vejo problema. Eles não estão dominando. Eu não sei por que, de repente, entenderam alguns que esses é que estão dominando a manifestação. Eles não estão.